Senhor, obrigado por permitir que nós possamos nos encontrar conosco mesmos, no entendimento de quem somos, depois de um período em que a ilusão dos homens continua se debruçando sobre o teu sofrimento, o teu esforço, convertendo-o apenas em uma cerimônia religiosa formal, em um culto à morte do teu corpo, em um processo de vingar-se daquele que falhou e depois comer chocolates de todos os tipos, tamanhos e formas. Aqui, porém, querido amigo, ainda que respeitemos as escolhas de todas as pessoas, temos a consciência do teu valor, pelo amor que demonstra teu sacrifício, para que nós aprendêssemos a também nos sacrificar, sem ter medo da injustiça e sem amaldiçoar, sabendo da fraqueza dos seus amigos, ensinando-os a se tornarem mais fortes ao invés de afastá-los, observando a prepotência dos poderosos e recusando-se a fazer parte daquele certame circense de uma justiça falsa, num julgamento sem justiça. Suportando as dificuldades da fome, do cansaço, da sede, aguentando os instrumentos de tortura que te cortaram a carne, sem amaldiçoar quem fosse o carrasco, sabendo sofrer em silêncio, não emitindo um só reclamo, suportando a dor cruel da crucificação depois de ter carregado o peso da madeira, não pedindo sequer ajuda de ninguém. E ao final, quando tudo se consumava, pedindo ao Pai o perdão aos que o matavam. Mas logo depois, a concretização de suas promessas, demonstrando que ninguém é capaz de matar, que a alma continua a viver e que todos nós, aprendendo com você, Jesus, poderemos viver a vida sem ter medo da morte, mas tendo medo de como vivemos. Que a canção que cantaremos nos ajude a pensar e a aproveitar a vida com sabedoria. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Quando pensamos a respeito das belezas da vida e sentimos as vibrações amorosas que nos circundam, temos sempre a oportunidade de analisar-nos e ver as coisas que já fazem parte do nosso existir. Buscando esse entendimento, nós gostaríamos de contar a vocês uma historinha que está no livro que nós, na última segunda-feira, tratamos, de Neio Lúcio, e que você vai ver na tela a imagem para compreender este fenômeno tão interessante que significa estarmos na Terra, observando qual é a nossa posição e como nós poderemos entender a lei divina, nos ajudando a vencer estas etapas. Alvorada Cristã é este livro. Você está vendo as duas capas. Está vendo a capa antiga, que é a capa que eu tenho, que também em nosso livro, e ao lado a capa nova, Alvorada Cristã. Nós encontraremos neste livro uma grande fonte de aprendizado, de inspiração, que nos faça meditar a respeito de nós mesmos. E é por isso que aproveitamos este momento para levar a você mais uma das histórias enriquecedoras. Você encontrará no capítulo 21º, sob o título O Carneiro Revoltado. Vamos ver o seu conteúdo. Certo carneiro, muito inteligente, mas muito indisciplinado, reparou, notou, percebeu os benefícios que aquela lã que ele produzia espalhava em toda parte. E desde então, ele se julgou muito melhor do que os outros seres da criação, passando a se revoltar com o ato da tosquia. Ele
periodicamente, sofria com os tosqueadores, com o corte da lã. E ele se achava agora, porque produzia aquele importante produto, que a tosquia era muito ruim. Então ele pensava, poxa, se eu sou assim, tão precioso, por que eu devo aceitar a humilhação daquela tesoura enorme? De tempos em tempos, o carneiro experimentava intenso frio e, sem levar em consideração as ricas rações que ele recebia no lugar onde ele ia comer, ele se detinha apenas no exame dos prejuízos que ele supunha sofrer. Veja se nós não podemos também nos comparar a esse carneiro, hein? Nós temos muitas coisas, recebemos muitas dádivas, mas aquilo que a gente não tem é justamente o que nós usamos como fonte de aflições e de tristezas. Muito amargurado, portanto, o carneiro dirigiu-se ao Criador e exclamou: meu pai, não estou satisfeito com a minha pelagem. A tosquia é um tormento. Modifica-me, Senhor, modifica-me. O Todo-Poderoso, com bondade, lhe perguntou: o que você deseja que eu faça? E o carneiro vaidosamente respondeu: quero que a minha lã seja toda de ouro. E então a sua rogativa foi satisfeita. Porém, assim que o emplumado, o arrogante, o vaidoso carneiro se mostrou cheio de pelos preciosos, várias pessoas ambiciosas atacaram-no sem piedade. Atacaram-no. Começaram a arrancar a sua pelagem sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, com agressividade. E com violência, todos os fios foram arrancados. Não foi com tesoura, não, foi na unha. E então o carneiro ficou em chaga viva. Olha, pense bem. Pense se você nunca pediu a Deus mais dinheiro, mais riqueza. Quando você foi jogar na loteria, que estava tudo acumulado, aqueles milhões, se você não fez uma prece, pedindo a Deus, se você não fez uma oração, pedindo a Deus, quem sabe, se o Senhor me ajudar, eu dou um monte de casinha, eu construo muita coisa para os pobres, fez um negócio, quem sabe você não rezou, não é? Ou se você já foi alguma vez fazer alguma aposta em uma casa lotérica e você disse: Senhor, se isso não for bom para mim, deixa que eu não ganhe, que eu perca, não me deixe ser rico. Você já fez isso? Como o carneiro, a maioria de nós se dirige a Deus para pedir riquezas, mas nós não estamos preparados para os efeitos, porque o carneiro também não estava. Assim que viram um carneiro douradinho andando lá na relva suave, caíram em cima dele para arrancar-lhe tudo o que podiam. E ele ficou todinho ensanguentado. Então, olha só, não contente, o pobre carneiro, lastimando-se, correu para o Altíssimo e implorou: meu pai, transforme-me novamente. Não posso exibir a lã dourada. Eu encontraria sempre ladrões sem compaixão. Ele já notou que quanto mais dourado ele tivesse, mais haveria quem o tratasse dessa forma agressiva para roubá-lo. E então, o sábio dos sábios perguntou a ele: perguntou, meu filho, o que você quer que eu faça? Então, o animal, ainda considerando a mania de grandeza, suplicou ao Criador: ao invés de ser de ouro, eu gostaria que a minha lã
fosse construída em uma porcelana muito primorosa, uma porcelana perfeita, de beleza inigualável. E assim foi feito. Entretanto, logo que voltou ao vale, no céu surgiu uma enorme ventania, que quebrou todos os fios, dilacerando a sua carne. Porcelana. Às vezes a pessoa não quer pedir dinheiro, como o carneiro pediu se transformar em um animal carregado de ouro. Mas às vezes a pessoa quer pedir sucesso, quer pedir fama, quer pedir poder. E isto corresponde quase à mesma coisa, não é? Porque uma vez que te concedem isto, você fica sujeito às ventanias do mundo. Será que você é maleável o suficiente para aguentar críticas? Será que você está preparado para superar as ventanias que aparecem? Quando você estava em casa tranquilo, você não tinha ninguém batendo a sua porta pedindo que você atendesse este problema, que você solucionasse aquela demanda, que você fosse ajudar a pessoa naquele esforço que ela está pretendendo, ou colocasse um parente dela em algum cargo. Você está preparado para enfrentar isto? Quando você faz sucesso, você está preparado para a legião de fãs que querem se projetar graças a você? Tirando uma foto com você, pedindo que você assine, que você faça uma dedicatória, desejando ser seu amigo, querendo seu Facebook, seu WhatsApp para mandar mensagem. Você está preparado para aguentar isto? Né? O carneiro encontrou a ventania e então a ventania quebrou todos os fios de porcelana da sua lã e ele ficou em carne viva de novo. Porque a porcelana quebrada é um estilete, aquilo tudo estava recobrindo sua carne, e então o próprio atrito dos seus músculos, da sua pele, com os pedaços de caco da porcelana o feriam. Assim acontece. Os próprios famosos, os próprios artistas, os próprios poderosos, eles acabam sofrendo o efeito daquilo que a sociedade vai lhes cobrar, das frustrações. Eles não podem ter sossego, eles não podem fazer um passeio que tem sempre alguém que os reconhece, eles estão sempre sendo chamados para sair em alguma fotografia, ele vai querer ter um jantar tranquilo e vai alguém lá pedir algum favor, ou então indignar-se com a sua postura, com aquilo que está defendendo, um questionamento que não respeita a posição da intimidade. E a pessoa sai dilacerada. Quantas pessoas não perdem famílias, não perdem casamentos, não perdem os filhos por causa deste processo de sofrer a atuação da ventania do mundo em favor, em desfavor, não é, da sua felicidade, quando a pessoa pensava que ia ser feliz com todos estes benefícios. Aí o que ele fez? Ele voltou ao Altíssimo, voltou a Deus novamente. Mas se voltou queixando, não é? Não voltou assim resignado. E ele então fala com Deus: Pai, renova-me. A porcelana não resiste ao vento. Estou exausto. Cansado, não é? E o Senhor lhe disse: que deseja que eu faça? Vejam só que até aqui o Senhor pede para o filho esclarecer o que o filho quer que ele faça. A fim de não provocar os ladrões e nem me ferir com porcelana quebrada, quero que a minha lã seja toda feita de mel. Mel. Toda assim, né? Vai virar uma papa só. Mas que ela seja de mel. E o Criador satisfez o pedido do carneiro. Porém, logo que o carneiro se achou no redil, no lugar onde ficam os carneiros, bandos de moscas asquerosas o cobriram totalmente. Por mais que ele corresse o campo afora, não evitou que elas lhe sugassem os fios adocicados.
Imagina isso? Você, quando está num ambiente em que há muito inseto, ou pernilongo, ou mosquito, aqueles mosquitinhos, por mais que você se proteja, aqueles mosquitinhos vêm na sua orelha, vêm no seu nariz, vêm na sua boca, você fica com aquele negócio. E quando é pernilongo, então é desgraça. Agora, já imaginou você com tudo isso em cima? Ah, é mel. Ah, e as moscas vêm e não querem saber, elas querem te sugar. Quantas vezes as pessoas que são dotadas de determinadas virtudes ou determinados talentos também não são procuradas por medíocres, por outros que não sabem fazer nada e que querem explorá-los? Quantas vezes alguma coisa boa que você fez foi imediatamente copiada sem nenhum respeito à autoria? Quantas vezes? Alguém viu um negócio muito bom que poderia render-lhe muitos recursos a partir de algo que você mesmo fez e não cobra nada? Ou então, quantas pessoas pedem a você explicações para que elas se deem bem? Quantos visitam as oficinas ou os escritórios para descobrir os mistérios, os segredos, as fórmulas? Sugando. Eu me recordo que uma vez, Alípio Gonzalez, o nosso querido irmão, nos contava que ele estava em Uberaba, sentado ao lado de Chico Xavier, que havia pedido que ele se sentasse ali. E aquela fila interminável, noite adentro. E em determinado momento, quando se fez um pouco de intervalo, o Chico puxa o Alípio para perto e fala ao seu ouvido: Alípio, nesta fila existem 818 pessoas. Ele sabia quantas pessoas estavam na fila para chegar naquela noite, pegar na sua mão. Aí ele disse: 7 vieram me trazer algo. Todas as outras vieram tomar algo de mim. Você imagina isso? É que Chico tinha muita lã de mel mesmo, né? E nós nunca deixávamos de ser insetos. 7 iam até o Chico levar-lhe alguma coisa, e não é presente material. Todas as outras estavam lá para tomar do Chico alguma coisa, ou uma mensagem, ou um conselho, ou alguma palavra que reerguesse o ânimo. Esse carneiro da história é aquele que tem algum talento, é a boa cozinheira que todo mundo quer comer a comida dela e a explore, ela nunca deixa de ser cozinheira. E isto se dá em toda parte. Às vezes são pessoas generosas que são procuradas para sugarem a generosidade. Às vezes são criaturas sábias que são também buscadas por um monte de carentes que precisam, que querem, e quando a pessoa não está disponível, se ofendem de não serem atendidas. Aí, depois de ter sido envolvida por uma nuvem de insetos, ou ele, né, o carneiro, ele voltou ao Altíssimo e suplicou: Pai, me modifica, por favor. As moscas me sugaram tudo até me deixarem em sangue vivo. E então, de novo, o pai lhe pergunta: o que você quer que eu faça? E o carneiro pensou um pouco mais de tempo e considerou: puxa, suponho que seria mais feliz se eu tivesse a minha lã parecida com as folhas de alface. Folhas de alface. Mosquito não vai atrás, ladrão não quer roubar, o vento não quebra.
e se quebrar não machuca. E então o Todo-Poderoso atendeu-lhe mais uma vez à vontade. E o carneiro voltou à planície. Agora parecia um repolho que andava, né? Todo verdinho, todo esbelto. Agora eu tenho sossego. Ele era diferente. Ele queria ser diferente. Afinal, ele era o carneiro metido. Então ele tinha, agora não tinha mais a lã de ouro, nem tinha a lã de porcelana, nem tinha a lã de mel. Agora a lãzinha dele era toda verde. No entanto, quando alguns cavalos que estavam ali puseram os olhos nele, ele não teve melhor sorte. Os cavalos prenderam-no com os dentes, e depois de lhe comerem a lã, também abocanharam-lhe o corpo, mordido agora pelos cavalos que queriam o alface. O carneiro, desesperado, correu na direção do juiz supremo, gotejando sangue das chagas profundas abertas pelos dentes dos cavalos. E em lágrimas gemeu humilde: meu pai, não suporto mais, não aguento mais. E como soluçasse longamente, o todo compassivo, vendo que ele se arrependera com sinceridade, lhe disse: meu filho, reanime-se. O que você pede agora? Então, o que você pede agora? Disse o Criador para o carneiro. E então o carneiro respondeu: pai, quero ser de novo um carneiro comum, como eu sempre fui. Não pretendo ter superioridade sobre meus irmãos. Hoje eu sei que os meus tosquiadores de outro tempo, eles eram meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram de comer e beber carinhosamente. Quero ser simples e útil, como você me fez, Senhor querido. Então o pai sorriu bondoso, abençoou o filho com ternura e disse: volte ao campo e segue o seu caminho em paz. Por fim, você compreendeu que os meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete. E se você pretende receber, aprenda a dar. Então o carneiro, envergonhado, mas satisfeito, voltou para o vale, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. Esta é a história do Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcius, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E que poderá nos ajudar a pensar quantas coisas nós poderíamos aprender em nós mesmos, observando a história do carneiro. Se não estamos satisfeitos e pedimos para ser o vizinho, para ser o chefe, para ser o dono, você não está sabendo quanto custa. Você entra de manhã na empresa e a empresa está pronta, está funcionando, está tudo em ordem. Você foi contratado para fazer determinada coisa e tudo o que você precisava para fazer aquilo já está lá. Você não sabe quanto custou, você não sabe os problemas da entrega, você não sabe o que custou para o patrão conseguir aquela matéria-prima, e você vai trabalhar e às vezes vai trabalhar com má vontade, vai reclamar dos seus amigos, vai achar que está sendo explorado, que você é uma beldade que precisa ser revestida de todas as vantagens e de todo o bom tratamento. E então, aí você fala: um dia eu quero largar de ser empregado, quero ser o chefe desse setor. Aí passa o tempo, de repente você se vê guindado à condição de chefe do setor. Aí o que acontece? Aí você tem que participar de reuniões que acontecem fora do horário de expediente. Você quer ser chefe, vai ganhar um pouquinho mais, mas vai ter muito mais responsabilidade do que tinha antes.
vai ter que punir os que chegam atrasados. Antes você chegava um pouquinho atrasado e falava para o chefe, ai chefe, ó, tava um congestionamento danado, e o chefe falava, olha, eu não posso fazer nada, você não é meu amigo, você não almoça com a gente, mas você é desumano, dizia você antes para o seu chefe. Agora é você tem que pegar os seus amigos de antes e tem que falar, escuta, você tem que chegar no horário. E aí eles vão dizer, nossa, como você é rigoroso, bastou ser chefe que agora você está querendo botar todo mundo na linha. Porque agora você tem que dar exemplo, você tem que ser responsável. Para ganhar um pouquinho a mais, você tem um caminhão de deveres a mais, você tem que fiscalizar o trabalho de todos eles. Você tem que não se deixar levar pelas matreirices, pelas mentirinhas. Você tem que saber direitinho como cada um pode estar atuando de forma fraudulenta. Você tem que fiscalizar o trabalho de 5. Antes você tinha que tomar conta só do seu. Você não pode confiar neles, porque de verdade eles veem você como inimigo. E ainda mais tem inveja, porque foi você que foi promovido, não foram eles. E se puderem te atrapalhar para você se dar mal, para que o chefe fique, o dono fique desconfiando da sua integridade, eles vão te passar a perna. Eles vão sabotar a sua ação ali, vão fazer fofoca a seu respeito. Quer ser chefe? Então, quer ter todas estas regalias e a responsabilidade está disposto a ter? Quando você é filho, teus pais são chatos, você quer ter tudo na mão, a comida não é boa, está faltando o presente que você queria, você achava que seus pais poderiam ser melhores. E você reclama da casa, reclama da cama, você reclama das ordens que tem que obedecer dentro do ambiente da família. Aí você cresce. Antes você não pensava quanto custava o arroz, quanto custava o feijão, quanto era fazer a feira, quem é que tinha posto água no filtro, quem é que pagava a conta de energia para você poder tomar banho quente. Quando você tinha alguma dor, tinha um remédio sempre na cabeceira para você se tratar. Quando ficava doente, alguém te levava no médico. Aí você cresce. Aí você vai morar sozinho porque você cansou do seu pai e da sua mãe. E aí você tem que pagar todas as contas. Aí você precisa arrumar o dinheiro do condomínio, o dinheiro do aluguel, você tem que conviver com outras pessoas, às vezes se você está morando em república, você tem que pensar no que vai comer, você tem que trabalhar para sustentar, você tem que ir no médico andando ou de carro, levado por um táxi, você tem que ver se o chuveiro queimou a resistência, se a lâmpada está acendendo, você tem que fazer tudo. Você tem que ver o preço dos legumes, o preço dos vegetais, você tem que fazer o feijão. Você está entendendo? Antes achava ruim quando vivia no palácio. Agora tem que viver na masmorra e... agora tem que fazer tudo. Viver dá trabalho. Então, está entendendo? Nós precisamos entender que às vezes nós já temos as coisas que Deus nos ofereceu para que fôssemos felizes. E não queremos entender isso nem apoiar aqueles que nos ajudam. Nós queremos mais, queremos fama, queremos grandeza, queremos importância, somos carentes, queremos aplausos. E aí entramos na do carneiro, né? Me faz agora ter a roupa, não quero ser cortado, tosquiado, não quero, esses caras ficam fazendo mal para mim, esse patrão que está rico anda de carrão às minhas custas. Essa visão imbecil dessas pessoas medíocres de mente, que olham as outras não por aquilo que lhes custa. Você já imaginou o que é sustentar um trabalho para todos os empregados e ter que pagar tudo o que ele precisa? Ganhe ou não, venda ou não venda, você não pensa assim, Senhor, olha, eu sei que a venda desse mês não deu certo, a empresa não vendeu tudo, mas o Senhor pode reduzir 1/3 do meu salário para compensar isso. Ninguém fala isto. Na hora de chegar o seu salarião, todo mundo quer ele inteiro e ainda quer que fique depositado o 13º, o fundo de garantia, os direitos sociais, tudo bem, muito bem certinho. Só que você não está na casa do patrão, você não sabe que ele tem problemas na família, você não sabe que ele tem filhos que também estão com problema, você não sabe que
está respondendo a determinadas cobranças do imposto, cobranças das leis trabalhistas, ele tem obrigações que vão muito além de te pagar o salário. Está preparado para ser isto? É o que está dizendo aqui. Todos os que tratavam o carneiro antes, apesar de usarem uma tesoura para lhe tirar a lã, o tratavam com respeito, não cortavam a sua carne, davam a ele alimento e água para que ele tivesse uma reposição para produzir também a lã, e o mantinham protegido quando a tosquia privava o seu corpo da proteção para que ele não ficasse doente. Mas o egoísta só vê o malefício, só vê que está sendo explorado e então toma a atitude que o carneiro tomou. Eu não quero isso, eu quero mais, eu quero outro, eu quero ser feliz que nem o outro, e acabamos fazendo o quê? Estragando o que tínhamos. Até que de tanto sofrer com todos os embates, nós pedimos para ser aquilo que nós éramos, por reconhecermos que Deus não se equivoca, que Deus não erra. Muitos querem ter saúde, mas será que estão dispostos a pagar em trabalhos amorosos, em devotamento aos que sofrem, a saúde que possam conquistar? Você que veio aqui, você que nos assiste hoje na transmissão ao vivo, por acaso já pensou se, tendo a saúde que você está pedindo, você precisar usá-la para amparar doentes, visitar enfermos uma vez por semana, você vai? Está disposto? Passar meio sábado em um asilo, cuidando dos velhinhos, num orfanato, ajudando a educar crianças? Ou ir servir em qualquer igreja, em qualquer instituição, em uma ação beneficente, de graça, sem esperar nada? Não porque você é bonzinho, mas porque você já recebeu o tratamento amoroso de Deus e está tentando corresponder a Ele? Já pensou nisso? Você está disposto? Ou prefere continuar com a dorzinha porque ela te faz ficar assim carente, todo mundo quer saber como você vai, todo mundo passa a mão na sua cabeça e você se sente centro das atenções? Por que eu vou perder isto? Por que eu vou querer ter uma vida que tenha que me dar trabalho, tenha que cobrar de mim coisas? Você está preparado para ter saúde? O problema é este. Você está preparado para ser quem você é? Carneiro com lã? Está preparado a produzir os frutos da lã para oferecê-la para os outros se aquecerem? Está preparado? Ou você quer ser sempre alguma coisa que você acha que é melhor que você? Nós costumamos dizer aqui que algumas vezes as pessoas ficam olhando da janela de sua casa para a casa do vizinho, querendo ser o vizinho. Ai, o vizinho, ele tem um carro novo, ele tem uma casa mais bonita do que a minha, parece que a mulher dele o compreende mais, tem mais facilidade de convivência. E ele não nota, não está vendo, que do lado de lá, onde está o vizinho da frente que ele está invejando, o vizinho está na janela, olhando para a casa dele e dizendo: ai Senhor, bem que eu podia ser aquele cara ali, ó, porque ele parece que tem paz, parece que se dá bem com a família, parece que apesar do carro dele não ser que nem o meu, o carro dele ainda é bom, ele tem tranquilidade de andar para lá e para cá. Puxa Senhor, ele deve ser feliz, bem mais do que eu. Quando nós percebemos que esta realidade que nós buscamos como uma fonte de satisfação, nós já temos, nós ficamos atônitos. E eu falo isso porque nós colocamos no papel, na ponta do lápis, quanto que nós jogamos fora em dinheiro. Já falamos isso outras vezes. Fizemos a conta já há 2 anos atrás, ou até mais, com coisas que são supérfluas, que nós não precisamos delas para viver e ter saúde. Nós consideramos gastos que não comprometem o abastecimento das pessoas, mas que nós temos gastos com isto e achamos que podemos, que é normal. Nós consideramos chocolate, refrigerante, bebida alcoólica, jogo na loteria e cigarro, que as pessoas utilizam para se divertir, mas que não acrescenta nada de bom, muito ao contrário, na sua vida.
E sabe o que é que nós notamos? Fazendo as contas todas pelo padrão mais baixo, pela média inferior de gastos. Que uma pessoa que tenha estes hábitos, que tome uma latinha de refrigerante por dia, que compre uma garrafa de refrigerante de 1,5 litro por dia, que fume um maço de cigarro por dia, que toda semana jogue em metade das loterias a aposta mais barata, metade das loterias que existem. Todas essas pessoas que têm estes hábitos, só desta forma, elas gastam por ano quase 11 mil reais. Já pensou nisso? Você tem dinheiro sobrando para queimar em cigarro, em fumaça, para gastar em refrigerante que vai matar o seu corpo, vai produzir malefícios orgânicos, para envolver-se, para engasgar-se com chocolates. E ainda que nós consideramos só um chocolatinho de 125 gramas por semana, ou 150 gramas, e um bombonzinho por dia. Tudo aquilo que a gente sabe que faz mal, a gente põe no diminutivo, já notou? É só uma dosezinha, é só um chocolatinho, é só um bombonzinho, é só um torresminho. E isto nós fazemos para dizer que o que nós estamos fazendo não é tão grave. Só que se você somar todas estas coisas, no fim do ano, você queimou, sem precisar, quase 11 mil reais. Imagina, você ter 11 mil reais para jogar no lixo. Você teve. Já pensou acabar um ano com 11 mil reais na conta? Você nunca, quase você... é difícil encontrar uma pessoa que possa dizer, eu terminei este ano e tenho 11 mil reais guardado. A maioria está devendo, a maioria está pedindo mais prazo, a maioria entra no cheque especial ou vai pagar a cota mínima do cartão de crédito para enrolar para frente. Mas se você não tivesse gastado nessas coisas tolas, lembre-se que nós fizemos o cálculo sem levar em consideração higiene pessoal, vaidades. Não consideramos quanto você gasta no salão de cabeleireiro para fazer sua unha, para pintar o cabelo, ou na academia de ginástica para você ficar musculoso por fora e continuar do mesmo jeito por dentro, continuar sem saber conjugar o verbo haver, sem saber fazer conta de cabeça, continuar errando pontuação e acentuação de palavras, continuar escrevendo xícara com CH, tudo isso não consideramos. Você continua lá pagando sua academia. Não retiramos, não incluímos no prejuízo todas essas tolices. Menos ainda aquilo que é necessário, alimento, roupa. Nada disso foi tirado, foi computado nesse cálculo. É 11 mil de imbecilidades. Não contabilizamos também o que você gasta num fim de semana com cinema, com lanche, com passeio. Não. O que nós contabilizamos tinha a ver apenas chocolate, bombom, refrigerante em latinha, refrigerante PET, cerveja em latinha, cerveja de 600 ml, jogo e cigarro. Só isso. E ainda assim, você teve um consumo de 11 mil reais. Imagina, alguém que se diz pobre e joga no lixo 11 mil reais, se é uma coisa que ela não é pobre. Ah, eu sou um carneiro, coitadinho. Não, você é o carneiro que tem muita mordomia, inclusive. Por que está achando ruim? Vai pedir mais? Vai. E olha que Deus às vezes te dá mais. Só que você vai sofrer o quê? Vai sofrer as consequências dos pedidos que nós fazemos. Estas realidades, queridas irmãs, queridos irmãos, elas nos ajudam a olhar para nós mesmos. Ao invés de ficarmos pedindo mais coisas para Deus. É muito complicado o espírito viver na terra sem a noção de que ele está aqui para produzir frutos bons, mas que ele vai ter que voltar e prestar contas. Nós estamos vivendo como se nós estivéssemos num turismo assim, de descanso, de lazer, e que pudéssemos fazer tudo que nos desse na cabeça.
Tudo que a nossa ideia nos iluminasse, nós teríamos o direito de fazer. Então nós estragamos o navio, nós queimamos as poltronas, nós sujamos o hall, nós depredamos as coisas e achamos que não vamos ter que prestar contas disso. Muitas das doenças que hoje estão nos atrapalhando são fruto dessa cobrança que nós temos que prestar em relação ao universo e corrigir os nossos deslizes. Está preparado para isto? Deus não se ocupa, Deus não acha ruim que o carneiro peça novidades. Ele atende. Você já notou? Ele atende, ele diz que o carneiro, o que você quer que eu faça? Eu quero que o Senhor me transforme nisso. E Deus faz. Por que Deus não diz, não, eu não posso transformar isso em você, porque você vai se danar? Porque essa conclusão o carneiro tem que tirar por ele mesmo. Ele tem que tirar até que ele veja que Deus é sábio. Que Deus já havia escolhido para ele a felicidade e ele não quis saber. Esta realidade nos ajuda a ser maduros, nos ajuda a termos uma noção mais clara do porquê estamos vivendo. Quais são os objetivos do Criador em relação a nós? Você veio à Terra para ser um poço de reclamações ou você está produzindo lã? E é isto que te salvará. É esta a sua função. Mas a família que eu tenho só me dá trabalho. Por que você está ali? Será que não é para ajudar as pessoas que estão também ali sem saber, sem ter um roteiro, sem ter um rumo? Você acha que a sua família é para te agradar, é para te fazer se sentir o rei, a rainha, com os seus súditos? Não é para você educar pelo exemplo, para que eles também cresçam? Mas o meu chefe é muito difícil, no trabalho ele é muito intransigente, mas por quê? Se você cumprisse seus deveres normalmente, você acha que algum chefe iria te distratar? E se ainda assim ele te distrata, você não acha que isso é mais uma doença do que uma coisa que há justificativa para fazer? Ele pode estar doente, ele pode estar com medo, ele pode ser mesquinho. E você não acha que um dia todos os doentes acabam tendo que deixar o cargo para ir para o hospital? Que a sua posição pode ajudar essa pessoa a que ela mesma tenha vergonha do que está fazendo? Não acha? Então, às vezes a gente precisa passar por dissabores para aprender a reconhecer os problemas alheios e ajudá-los. Ajudar a que eles possam se superar. E isso nos ajudará a ter consistência em nossos sentimentos, em nossas crenças. Porque se nós temos crenças que nos ajudam a compreender a fraqueza dos outros, mas nós nunca enfrentamos situações em que os outros, por suas fraquezas, nos firam, quando é que a gente vai compreendê-las? Isso é uma obra cinematográfica apenas? É apenas um filme que foi feito para que a gente visse um cenário artificial e mentiroso, mas que a gente nunca ia viver aquilo? Há muitas pessoas que estão nas igrejas imaginando que a igreja é para o parente, que a mensagem é para o marido, para a esposa, não é para ele que está ouvindo. Porque ele se acha importante demais para merecer qualquer reprimenda. Ora, desde quando que Jesus falou é uma reprimenda? Só para os orgulhosos que não aceitam reconhecer suas debilidades. Aí sim é chamamento, presta atenção, é puxão de orelha. Vocês já notaram como algumas pessoas, quando escutam certas coisas que lhes doem, elas costumam dizer assim, nossa, mas que puxão de orelha, como se fosse assim, vocês falando dessas coisas, quem são vocês para darem lições? Não, aqui, em qualquer igreja, ninguém é ninguém para dar lição de moral. Mas todos nós somos capazes de enxergar, todos nós somos capazes de ver os equívocos. E quando a pessoa que estava indo à casa de Deus tem a oportunidade de ouvir algo que a desperte, de pensar em algo que de verdade possa fazê-la ver de outra forma, deveria agradecer. Senhor, eu sou muito agradecido porque eu ouvi um negócio que me ajudou muito. Eu não tinha prestado atenção nesse defeito que agora eu sei que eu tenho.
Os orgulhosos dizem, não, mas que dor, que puxão de orelha, que presta atenção, ai, a gente vai nesses lugares e só fica vindo essas coisas. Não, você queria ir onde? Né? Que todo mundo só dissesse que você é lindo, maravilhoso, que o mundo foi feito para você ser feliz? Veja como você age, veja como você tem fragilidades emocionais. Você aguenta algum desaforo de um garçom? Em algum restaurante que você vai? Quando, por exemplo, você faz o pedido e quando o garçom traz o pedido, vem errado, você o trata com respeito, com cordialidade? Ou você fica nervosinho? Ou você pede para chamar o gerente? Ou você quer dar uma lição nele, um puxão de orelha para ele aprender? Será que é isso que você quer fazer? Ou não faz? Não é? Como nós tratamos as pessoas que estão servindo a gente? Temos compreensão, compaixão? Geralmente não. E nós fazemos isso de má educação, quando na casa de Deus, Jesus nos ensina por amor, onde estamos errando. Uma pessoa que está com problema de saúde, porque está obesa, mas que alguém diz a ela, você precisa emagrecer, e ela se ofende? Mas por que se ofendendo? Por que ela não se sentiu ofendida quando comia a perna, o quarto do boi, a banha, o toucinho? Quando ela estava comendo isso, só deixando o chifre de fora, o chifre do boi, né? Não o dela. Ela não se ofendia, não é? Se alguém ainda falasse, escuta, você não acha que isso é muito gorduroso? Ai, eu sei o que é bom para mim. Eu sei, você fica querendo me boicotar. Ah, bom, então come tudo o que você quiser. Aí vira uma pipa, e aí a pessoa fala assim, nossa, como você está gordo, credo, tem que ficar falando essas coisas na nossa cara, ficar puxando a orelha. Não precisa puxar a orelha não, precisa pôr fralda, precisa botar essa pessoa num bercinho, aqueles que balança e ainda faz aquele nana nenê, que tem aqueles negocinho que fica flutuando, tocando aqueles sininhos, parece aqueles blim 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 de criança, para a criança ficar entretida. Porque é uma criança. Não é capaz de se olhar, não é capaz de ver suas debilidades, seus problemas. E quando alguém ajuda, quando alguém lhe diz, sem ofender, sem nenhum tipo de agressividade, que a pessoa não está como devia. Quando é o Evangelho mesmo que nos faz pensar sobre isso, por que você não usa isto como uma bênção? Por que você não vê o exemplo do carneiro e diz, puxa, eu vou aprender com esse carneiro porque eu sou igualzinho, eu faço do mesmo jeito, eu me dando igual a ele. Por que você não volta atrás e não diz, poxa, eu vou melhorar isto, não serei mais dessa forma? Isso é uma bênção. Porém, quem é que disse que a gente está em busca de bênção? Nós estamos em busca de solução fácil e barata. Isto sim, isso nos importa, isso nós desejamos. Que sejamos, sem nenhum esforço, os arautos, os beneficiados de todas as forças do universo, para que nós possamos continuar tão indiferentes como sempre, merecendo o tapete vermelho para passarmos. Assim não dá. Nós precisamos sofrer. Quantos de vocês vêm aqui todas as semanas? Já se perguntaram que rotinas mudaram em suas vidas? Que outros frutos estão produzindo? Já ajudaram outras pessoas a que elas encontrassem também um caminho? E isto faz parte de colocar na sua vida a história do camelo, ou melhor, do carneiro. Ele é um exemplo. Nós temos que produzir, mas não para exibir, não para ser bonito, não para ser diferente. Vejam os modismos. É a barba comprida, é o cabelo raspado, é a unha solitária, é a calça rasgada, é a calça boca de sino, é a mini saia, a micro saia, a quase saia. Saia, que vai ficar só o que está por baixo. Por que esses modismos tão abundantes? E nós nunca vemos o modismo de perdoa as ofensas. Agora é moda perdoar os outros. É moda. Agora é moda falar bem das pessoas. Por que nós não lançamos essas modas?
Por que nós não falamos da beleza das coisas que podem nascer daquilo que a gente aprendeu? Agora é moda amparar os caídos, orientar aqueles que estão precisando de ajuda e, sem ofendê-los, perguntar ao menos se eles estão dispostos, se eles querem. Agora é moda, por que nós não pensamos assim? Ao invés de ficarmos copiando essas deidades televisivas, ao invés de usarmos a novela, os programas de televisão como os modelos para os nossos comportamentos, para as nossas palavras, para os nossos atos, para os nossos gestos, fazendo de conta que nós somos eles quando não somos, por que nós não invertemos isto? Por que não criamos a moda do ser bom todos os dias, do desculpar todas as ofensas, do perdoar aqueles que nos criticam e, mais do que isto, pensarmos se eles não têm razão quando nos estão apontando o dedo. Será que eles não têm razão? Porque aí estarão nos fazendo um favor que um amigo não é capaz de fazer. Porque geralmente os amigos não têm coragem de dizer alguma coisa errada em relação ao seu amigo, para não ofendê-lo. Protege, um amigo geralmente protege o outro para que ele não se ofenda. Mas os adversários não, os adversários podem dizer todas as coisas. E a gente, ao invés de se ofender, mesmo quando esta ofensa tenha sido diretamente endereçada para nos machucar, nós deveríamos parar sempre e perguntar, puxa, ele disse tal coisa, será que é verdade? Até que ponto pode ser verdade? Talvez ele não tenha falado só para me ofender, talvez ele tenha detectado em mim algo que eu não notei e que possa realmente causar esta influência, causar esta imagem, ou às vezes ofender as pessoas sem que eu perceba. Então, todas as vezes que nós olharmos para os problemas que nós temos, nós vamos conseguir entender que nós estamos na raiz deles. Seu filho é ingrato? Não é você que ensinou a ser ingrato, mas às vezes você está recolhendo aquele mesmo indivíduo que você abandonou no passado, em outra existência. Seus pais são indiferentes no afeto? Você gostaria de ter o colinho da mamãe e a mamãe não te dá? Você provavelmente também não deu. Quando você era mãe ou era pai, em vidas anteriores, ficou faltando ao coração que te buscava este aconchego, este acolhimento. Agora você precisa sentir a falta, porque quando você tiver o seu filho, você não repetirá o erro do ontem. Você será generoso, você será carinhoso. Você vai dizer, eu não tive, mas eu senti a falta que faz. Então agora eu vou abraçar este ser com todas as minhas forças, porque eu quero que ele sinta o amor que eu não senti. Tá vendo? A gente aprende. Precisa apanhar que nem um carneiro, pela tapadice, pela ignorância, mas por fim, Deus deixa a gente pastar bastante, até que a gente peça para voltar a produzir lã, sem ser diferente dos outros. Aí está a nossa especialidade. Nós somos especiais não porque falemos 30 línguas, não porque andemos de carros assim exóticos, não porque carreguemos tatuagens na cara inteira, no corpo inteiro, ou pintemos o cabelo de cor-de-rosa, de azul, de verde, de caju, não importa. Não é isso que nos faz diferentes. O que nos faz diferentes e especiais é sermos uma pessoa comum e ao mesmo tempo representarmos Deus em tudo o que fizermos. Termos para com todos a ideia de que aquele é meu irmão, é minha irmã, e eu faria por ele, se ele fosse Jesus, o que eu faria por Jesus, porque ele é Jesus. Jesus disse, todas as vezes que você visitou alguém, que você deu de comer a um faminto, toda vez que você viu alguém doente e cuidou dele, todas as vezes que alguém estava preso e você foi visitar, foi a mim que você fez. Você já olhou as pessoas à sua volta como se elas fossem Jesus? Esse mesmo Jesus que a gente diz que ama? Então, saúde não é não ter doença. Saúde é não ser doente. Porque quando nós não entendemos esta lei do universo, o nosso corpo pode não ter doença e a gente é doente na alma. Doente do egoísmo, da indiferença, doente como o carneiro presunçoso
que se achava melhor do que os outros e que gostava muito de gastar dinheiro para parar aquela barbona, para rapar aquele cabelo, para usar aquela roupa de marca e não se incomodava nem um pouco com a fome, com a miséria, com a dor alheia. Porque hoje, se nós formos fazer a conta de novo, de quanto nós jogamos fora com os estilos que a televisão e que as amizades fazem a gente querer imitar, queridas irmãs, nós descobrimos que nós não jogamos na loteria e somos milionários, que nós tínhamos um prêmio, um grande prêmio já em nosso bolso e nós o queimamos, porque vai dar muito mais do que 11 mil reais por ano. Se considerarmos todos os supérfluos que ainda hoje, com as modas, nós queremos viver. Então, vamos praticar o exercício sadio da mente limpa para que a saúde não seja apenas da carne? Porque mesmo que você tenha saúde, se o seu espírito for assim, seu corpo vai ficar doente mais cedo ou mais tarde. Mas se o seu corpo estiver doente e seu espírito tiver saúde, tenha certeza que não tardará para que seu corpo melhore, para que você encontre força, encontre alívio, justamente para continuar a fazer aquilo que é a missão de todo filho de Deus na terra, fazer o bem, desde o dia que nasceu até a hora de morrer. É preciso fazer o bem, no limite das nossas forças, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que decorra de um bem que a gente não fez. Esta é a resposta na questão 642 do Livro dos Espíritos. É preciso fazer o bem, não apenas não fazer o mal. E nós seremos responsáveis por todo o mal que tenha acontecido por um bem que a gente podia ter feito e não fez, por preguiça, por indiferença. Quando entrarem na sala de passe, e vocês em casa, quando se prepararem agora para o repouso de 1 hora pelo menos, lembrem-se de que o universo nos conhece por aquilo que nós mostramos de nós mesmos. Que não adianta falar mansinho, não adianta vestir bonito, não adianta ter estilo. Porque se você cortar os pelos de um cavalo, as crinas e colocar trancinha, se você fizer chapinha no rabo de um urso, ainda assim, ele será um cavalo ou um urso. E nós mostraremos que além de sermos um cavalo ou um urso, ainda somos um animal extremamente vaidoso. Isso é uma doença que leva o indivíduo para o buraco, mais do que ele pensa. Pensem nisso. Muita paz.